Gente, a quem for chegando por aqui, mais um dia, mais uma noite de diálogos, de trocas. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje, né, eu vou estar aqui, vim até de certa forma de um modo mais inesperado, não tinha live nenhuma pré-agendada, né? Mas hoje é um dia especial e eu achei que valia muito a pena a gente trazer esse assunto justamente hoje, né? Que é a vida de Joana d'Arc, né? A história dela. Oi, Gilmar, seja bem-vindo. Tati, acho que entrou também, seja bem-vinda. Uma alegria contar com vocês por aqui. Quem mais for chegando, me avisem se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem também. Se tá tudo certo. Eu espero que sim. Oi, Jéssica, seja bem-vinda também. Esses minutinhos a gente vai chegando, vendo se tá tudo ok. Vocês não reparem, tá essa auréola aqui no meu óculos, mas eu vou precisar hoje da luz, porque eu tô com muita dificuldade para enxergar. Vocês estão me ouvindo bem, porque eu tô sem fone. Inicialmente, qualquer coisa eu coloco fone, se não tiver legal aí pra vocês, tá bom? Ah, que bom que tá tudo certo. Tá tudo bem, então seguimos. Então, gente, hoje eu vim assim, eu tava explicando aqui, que não tinha live agendada, né? Eu tô vindo assim, literalmente seguindo o coração. Oi, Herta, é Herta, né? Eu falava Herta. Lindo esse nome. Seja bem-vinda, que bom que tu tá aqui. Seja muito bem-vinda. Então, gente, eu tô propondo esse momento nosso aqui hoje para falar sobre um pouquinho, né? Um pouquinho sobre Joana d'Arc. Eu não sei se vocês já conhecem, né? Eu andei colocando umas postagens aqui no Insta, né? Sobre ela. E coloquei na enquete também para ver quem circula aqui pelo canal que já conhecesse ou não a história de Joana d'Arc. E, de certa forma, me surpreendi com a quantidade de pessoas que não disseram, né, não conhecer. Claro que dentro dessa resposta a gente pode pensar, pode ser não conhece profundamente, muitas pessoas podem ter ouvido falar, claro, conhecer um pouco, mas não conhece mais a fundo, né? Eu não sei qual é o caso de vocês aqui. Me contem se vocês já conhecem profundamente, se não, enfim, deem esse Valérie Maciel, seja bem-vinda. É bem-vinda? Eu acho que sim, qualquer coisa pode me corrigir. Que bom contar com vocês por aqui. Então, assim, eu quis trazer essa temática pelo tanto que ela mexe comigo, tá? A Tati diz que não conhece, a Herta, você entrei e fiquei tudo certo, obrigada, que bom que deu certo. Então, algumas pessoas responderam, né, que não conheciam e isso acabou me estimulando a trazer para cá. Eu já queria que Joana d'Arc entrasse, estivesse aqui, o nome dela, né, entre nós em algum momento. E hoje é um dia especial, um dia muito significativo quando se trata de Joana d'Arc, a gente já vai falar sobre isso. Jéssica que tá aí, não sei se Jéssica já deve conhecer, qualquer coisa me avisem e quem conhece fique bem à vontade. Antes de mais nada, né, a proposta então desse nosso bate-papo de hoje é eu trazer uma espécie de síntese, né, da história, né, de uma parte, claro, da história da Joana d'Arc, alguns pontos, obviamente, e gosto sempre de enfatizar, eu não sou historiadora, não sou antropóloga, não sou uma especialista na vida dela, eu não tô aqui hoje falando desse ponto de vista, tá, gente? Então eu quero deixar bem claro. Eu estou aqui como uma pessoa que é curiosa
e apaixonada pela história da Joana d'Arc desde a infância. Então, é desse ponto de vista. Então, nada mais é do que a gente falar um pouquinho hoje sobre ela como uma forma de homenageá-la. E claro, quem não conhece, vai ser lindo, né, sair daqui hoje conhecendo um pouquinho mais. Esse também é um dos objetivos, né, que a gente possa fazer reverberar o nome da Joana d'Arc, para que ela seja reconhecida e lembrada, né? E também para quem conhece, para a gente poder trocar, né, ideias, poder revisitar algumas reflexões que a história dela nos faz, por onde a história dela nos faz transitar, né? Porque é uma figura extremamente significativa, não só para a história da França, mas a nível universal mesmo, né? A participação dela na história muda os rumos, justamente, né? Muda, faz com que muitos paradigmas possam ser modificados, né? A partir dessa presença dela, né? Então, a gente já vai entrar no assunto, mas eu sempre gosto, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de trazer o contexto, né? Então, Alessandra, seja bem-vinda, que bom que tu veio. Então, assim, quem já passou aqui pelo canal sabe, né? Eu falei que meu primeiro contato com leituras a respeito de Joana d'Arc foram ainda na infância. E foi, vocês sabem, eu sou da casa espírita, então já circulava por lá desde os 4 anos, já contei essa história por aqui. E na casa espírita tem uma biblioteca maravilhosa, e nessa biblioteca tinha lá a história de Joana d'Arc, né? Desde que eu fiquei sabendo quem era ela e o que tinha acontecido com ela, eu fiquei, assim, hipnotizada pela história. E havia um romance ali, né, contando a história da vida dela, mas sobre a perspectiva da doutrina espírita, né? Nesse caso, né, era 96, eu tinha uns 12 anos de idade aproximadamente aí, quando eu fiz a leitura desse livro. Era um livro bem substancial, né, e eu fiz a leitura. Esse primeiro livro era o Joana d'Arc por ela mesma, da Hermance Dufault, né, que psicografou a história. Então, pelo espírito, né, da Joana d'Arc, a partir, né, do que a própria Joana d'Arc revela. Então, uma obra belíssima. E lá também tinha o livro também dedicado à história de Joana d'Arc, que é do Leon Denis, né? Então, aí também, né, psicografado, também com essa ótica espírita. Não sei quem tá aí, se vocês já leram, se vocês já conhecem, me contem, eu vou gostar de saber. Mas, obviamente, eu fiz essas leituras lá atrás, né, gente? Lá na infância, na adolescência. E, claro, desde essa época eu continuei, claro, super atenta, assistindo filmes, documentários, palestras. Então, sempre é desse ponto de vista, tá? Tô trazendo um pouquinho só para vocês verem a questão da minha memória afetiva, da minha relação afetiva com o assunto, né, que justifica assim, por que eu tô trazendo, muito mais do que alguém aqui que vai estar compartilhando de vista de uma especialista na história. Tá, gente? Qualquer coisa também, informação que eu trouxer aqui, obviamente tudo que eu for falar tá embasado justamente nesses processos meus de pesquisa pelo meu interesse, tá? Então a proposta é trazer, né, um pouquinho do que eu descubro, do que eu sei, para compartilhar, tá? Para que a gente faça uma síntese juntos aqui, construa esse espaço juntos para falar em Joana d'Arc, né? Então esse é o objetivo.
Obviamente, depois, né, posteriormente, eu pretendo chamar algum convidado, uma convidada, que também possa trazer o seu olhar, né, de historiador, por causa da Guerra dos 100 Anos, da Inquisição, que está são questões que estão envolvidas nesse contexto, né. Então eu vou procurar trazer aqui algumas informações para que a gente, né, vá percorrendo algumas fases aí de Joana d'Arc e possa trazer também futuramente, né, que a gente possa se debruçar mais num outro momento sobre essas reflexões mais ligadas à conexão espiritual, a essas demandas também que elas nos deixam, né, as reflexões, para que depois a gente possa dar um enfoque maior nessas questões, mas primeiro a gente precisa conhecer mais dela, né? Então eu acho importante esse momento de chegada e quem é, né? Quem é, afinal de contas, Joana d'Arc. Claro que isso é super complexo, né? Estamos até hoje aí buscando por respostas, né? Mas vamos juntos e juntas aqui. Então, é uma grande satisfação e eu queria muito que ela estivesse presente aqui com a gente. Hoje ela está. Então, gente, me ajudem, tá? Se tiver alguém como eu aí que curte muito a história dela, que conhece mais em profundidade, podem me corrigir também se eu falar alguma coisa, né? Algum equívoco. Eu vou deixar só para dizer, né? Eu vou deixar na descrição, nos comentários depois as referências, tá? Que me ajudaram, embasaram tudo aquilo que eu vou falar aqui. Tá? Todas as referências, as palestras, os documentários, eu deixo tudo descrito aqui para vocês depois, até se tiverem também interesse buscar depois mais por mais, né? Já fica essas referências aqui também. Oi, Glaucir, seja bem-vindo. Então, gente, a Joana d'Arc, Jeanne d'Arc, né? Ela nasceu na França, no interior da França, numa cidade chamada Domremy, tá? Que hoje a gente conhece como La Pucelle, né? Que é a donzela, a virgem, né? Então tem esse significado que a gente vai depois, aos pouquinhos, a gente vai entrando na história dela e vai saber por quê. Então, em 1412, há assim, a estimativa que se tem, porque não se tinha essa previsão exata, né, do tempo, né, da data que ela nasceu, obviamente, mas por relatos estima-se que ela nasceu em 6 de janeiro, tá, de 1412. Eu vou ir olhando na minha colinha porque são fatos históricos, né, gente, então eu vou me apoiar aqui, tá, não reparem. Então, 1412, olha quanto tempo, né, gente, atrás. Então, os pais dela, Jacques d'Arc, e Isabelle Romé, se eu não me engano, depois eu confiro, tá? E ela morreu em 30, justamente hoje, tá? É o aniversário do desencarne dela, por isso, né, a homenagem. Então, 30 de maio de 1431, né, em Rouen, né, também numa cidade ao norte ali, né, da França, mais a leste. E ela, para quem não sabe, ela foi queimada viva, né, em praça pública em Rouen. Tá? Então, há exatos aí, se eu não estou enganada, 590 anos atrás, né? Então, olha só, né? Então, ela foi acusada de bruxaria, de heresia e foi queimada viva, né? Então, como bruxa. E a história dela é muito instigante, ela faz a gente refletir sobre muitas questões. Quem não conhecia ela já sabia, ao menos, que ela havia sido queimada viva. Vão interagindo, vão colocando questões aqui, que isso é bacana pra gente dialogar, tá bom, gente? Então, assim, de acordo com
com o que eu estudei também, né, falam muito sobre, é claro, a questão da infância dela, né, como nessa época, 1412, ela cresceu, né, então junto com os pais, era uma família de camponeses, e, né, como só para tendência aí, pobre, humilde, analfabeta, né? Há relatos de que ela era uma filha, assim, considerada uma filha exemplar, né? Porque ela ajudava os pais, né? Tanto a mãe com os trabalhos domésticos da casa, com tudo que se referia ao lar, né? A essa organização do lar, quanto ao pai no campo, né? Ela ajudava a pastorear o rebanho, então tinha essa relação, né? Obviamente com o campo, justamente pela vida, né? Ali no interior, e dizem que ela era muito querida por todas as pessoas, que ela era muito bondosa, muito caridosa, muito gentil com as pessoas, né? No trato com as pessoas. E dizem também que ela amava a França, ela tinha um amor muito grande pelo país, pela pátria. Ela gostava muito do trabalho, ela honrava muito essa relação e tinha uma rotina bem assim fervorosa em termos de oração, né? Ela gostava muito de orar, de estar em contato com a natureza, e a oração, ela frequentava a igreja, então ela já tinha esse traço, um traço, né, marcado aí com uma religiosidade muito forte, né, dentro dela, essa ligação. E vale lembrar também, né, que nessa época, 1412, a gente era outra relação com a própria infância, né? A infância é um conceito muito novo pra gente, né? Então, na época, as crianças, na verdade, não eram crianças, né? Elas eram adultos pequenos, né? Então, era uma vida, eu acredito, né, pensando aqui, né, na história dela, que não deve ter sido uma infância fácil, né? Mas ao que a gente pode compreender, ela ainda assim, mesmo nessa dureza desse contexto, enxergava, né, conseguia enxergar os aspectos positivos, né, que era o que permitia a ela ter essa docilidade, né, essa conexão com a própria espiritualidade dela, né, não acho que é só uma questão de religiosidade aí, né, então tem isso. Outro aspecto que é importante, né, destacar é que nesse contexto, né, a Joana, ela já nasceu em meio à Guerra dos 100 Anos, né, para quem não lembra, né, e mesmo eu tenho que ir recordando, né, desses aspectos, né, da história. A Guerra dos 100 Anos, que no final durou mais de 100 anos, né, durou, se eu não me engano, eu anotei aqui, 116 anos durou, né, de 1337 a 1453. Então, vejam só, né? Era um período de conflito super acirrado entre Inglaterra e França, né? E ali em 1922, se eu não me engano, aproximadamente, a França ela estava dividida em duas partes, né? Se eu não me engano. Qualquer coisa me corrijam, tá, gente? Isso, exato. Eram retratados como pequenos adultos, isso aí. Então, estava dividido em duas partes, né? Então, a parte norte era formada pelos ingleses, né? Mas também não só ingleses, os franceses que eram aliados à Inglaterra, né? Que são os borgonheses, né? E a parte sul era dominada ali, representada pelo próprio príncipe herdeiro, que no caso era o Delfim, né? O Carlos VII, né? Então, o rei Carlos VII. Só que aí tinha um grande problema, né? Justamente, existe um ponto aí que é importante em termos geográficos, que é Orleans. Né? Existe uma ponte que impedia, né, que os franceses da parte sul
tivessem acesso à parte norte, que era justamente onde ficava o castelo de Reims, onde, segundo era a tradição, né, que todo rei era coroado neste castelo, no castelo de Reims. Então, esse príncipe herdeiro, que é o Carlos VII, né, ele não conseguia ser coroado justamente por causa dessa briga territorial, né, pelo que eu me lembro da história também, né. Então, não se podia, tinha essa briga aí que já vinha, né, essa briga territorial, né, é justamente um momento em que a Europa toda estava formando as suas monarquias, né, justamente nesse contexto, então tinha essa dificuldade aí. E os ingleses não reconheciam, obviamente, o Carlos VII como rei, né, então era nesse contexto aí que Joana d'Arc chega, né? Então, diante dessa situação, né, de conflito, de muitas batalhas, o povo francês, né, especialmente ali essa parte sul, né, com tantas batalhas, com poucos soldados, os franceses estavam assim aniquilados, né? Eles estavam se sentindo desmoralizados, né, diante dessa situação, cada vez mais enfraquecidos, né? Então eles precisavam, no fundo eles precisavam urgente da figura de um líder, né? Porque eles não tinham isso. E é nesse contexto que surge Joana d'Arc, né? Numa das palestras que eu tive acesso, que trazia justamente, fazia entrelaces ali com a leitura de Leon Denis, depois eu deixo nas referências, tá, gente? Eles falam, né, que se não houvesse um equilíbrio, né, se a França não conseguisse se reconstituir aí, né, restituir seu valor, né, enfim, ela desapareceria, né, ela ia sumir. E era isso que ia acontecer, porque provavelmente se as coisas continuassem como estavam, os ingleses iam dominar todo o território francês, né? Então, olha a situação, né? Totalmente decadente, né? E é aí que Joana d'Arc surge, é nesse contexto aí, né? Deixa eu ver aqui os comentários para eu não perder. A França é um país muito feminino, pois a maioria das referências são mulheres. Me passa uma sociedade muito matriarcal. Super, Alessandra. E isso tem... Depois, me lembra, qualquer coisa me cutuca de novo com esse teu comentário, porque é justamente sobre isso que trata justamente a encarnação também, né? A gente pode refletir sobre essa encarnação da Joana d'Arc, do que ela desperta, né? E do muito que vai acontecer depois disso tudo passado, né? Todo essa tragédia que aconteceu, né? E os princípios do iluminismo, justamente, né? Com certeza. Depois eu vou voltar nessa questão, tá? Não sei se vai dar tempo tudo para hoje, qualquer coisa a gente divide em mais de uma parte, mas com certeza a gente vai falar sobre isso. Vamos aprofundar esse ponto. Pontuação interessante, sim, eu também acho. Então, Joana surge aí. Aí temos um ponto super importante da história também para colocar em termos da infância, né? Além de ela ser aquela filha exemplar, aquilo que eu falei no início, tem também o traço especificamente em relação à religiosidade, né? Mais ou menos ali a partir dos 12 anos, Joana d'Arc já relatava que ouvia vozes, né? Então ela ouvia vozes e ela via imagens, né? Então essas vozes, imagens de seres celestiais, de formas radiantes, né? Então ela tinha um fácil contato, né? Com seres de outros mundos, né? Com os espíritos. E aí, claro, aqui está sendo dito os bons espíritos, né? Os espíritos superiores.
né? Que mais tarde a gente vai ter a revelação, e é inclusive ela, né? Porque no início, por que eu digo isso? Porque no início as vozes, elas se apresentavam, mas ela não, pelo que eu lembro da história, ela não identificava inicialmente de quem eram as vozes, né? De quem eram, a imagem era de quem, né? Depois é que isso foi aclarando, que isso se revelou, né? E no início as vozes falavam, recomendavam coisas absolutamente assim normais e super positivas, né? Que ela fosse uma boa filha, que ela fosse uma pessoa temente a Deus, né? Nem quero colocar temente a Deus, mas no sentido assim que ela fortalecesse a fé que ela sentia em Deus, que ela frequentasse a igreja, que ela fosse uma boa pessoa. As vozes, elas recomendavam isso. Mais tarde, né, é que essas vozes se anunciaram, né, então ela consegue ouvir, né, e ver as imagens e as vozes de São Miguel Arcanjo, né, de Santa Margarida e de Santa Catarina, né? E essas vozes vão anunciando que ela deveria procurar pelo Delfim, o rei sétimo, o rei Carlos VII, né? Justamente que deveria ir ao encontro dele, e que era por intermédio dela, que ela era a moça então que ia ajudar o rei a ser coroado em Reims. Olha isso, que loucura, né, gente? E que a partir disso a França estaria salva, estaria liberta. Olha que loucura isso, né? Tu imagina uma criança lá em 1412, adolescente aqui, né? Acessando tudo isso, como não era louco, né, gente? Tu imagina? Então eu fico pensando nessas questões, se hoje ainda né, a gente ainda passa por situações assim, né, de ficar de o nosso racional atuar tanto, né, nessa nossa desconfiança, como, mas ela estava muito também determinada, muito obstinada com aquilo, ela confiava, né, e ela confia nas vozes, né. Eu me lembro que tem um momento de uma das palestras que eu escutei que elas falam que a Joana d'Arc, ela questiona, né? Ela diz, nossa, mas eu sou só uma camponesa, né? Simples, né? Mulher, eu nunca guerreei, eu não tenho experiência com isso. E as vozes reafirmam, né? Que a missão é dela e que ela poderia contar, né? Então, com eles, né? Para que ela cumprisse, né, justamente essa missão, né? Então, que eles serviriam como amparo, né, que eles estariam ao lado dela do início ao fim. E ela confia, né? Então, olha que fé, né, gente? Que lição ela já nos dá aí, né? Tanta coisa pra gente pensar, né? Então, imagina se ela não atendesse, né, a esse chamado, né? Ainda mais uma sociedade como era aquela. Sim, eu não consigo nem imaginar. E ela sendo uma mulher, né? Então, enfim. Tem essa situação ligada, então, às vozes, né? Essas vozes celestiais desses seres amados que ajudam ela, né? A, então, percorrer esse caminho, né? A partir daí, com outros desafios, né? Então, assim, imagina, ela tava então na época ali com 17 anos, quando ela já tá com 17 anos é que ela sai de casa, né? Ela sai escondida, e se eu não me engano ela consegue se deslocar até uma cidade vizinha com a ajuda de um tio que acredita nela, que acredita na questão das vozes, da missão dela, e aposta nisso, então encoraja, estimula ela acompanhando. E eles vão até um comandante que é o Robert Bittencourt, tá? Que ela, aí segundo, né, o relato,
né, que eu tive acesso nessa palestra, diz que ela reconhece ele sem que ninguém precise falar nada, né? Quando eles, então, ela sai de casa, chega até essa cidade vizinha com a ajuda do tio e ninguém precisa dizer quem é o tal comandante, ela vai lá, reconhece e ela acontece algo muito interessante que ela consegue convencer, obviamente todo mundo desconfia, né, da menina, né, então essas são as primeiras enunciações que ela faz, né, nesse sentido de revelar a questão das vozes, da missão e do intento dela. Então imagina uma mulher de 19 anos, uma menina, na verdade, né, nessa época, chegando para falar que tinha uma missão, que queria ir até o rei Carlos, imagina isso, né, naquela época. E aí, claro, ele ficou desconfiado, ficou indeciso, e só que ela relata, né, o que dizem ali nessa palestra, que ela relata, né, justamente o que está acontecendo numa das batalhas da época. E naquele tempo a gente não tinha o WhatsApp, as notícias não chegavam assim instantaneamente, né? Então ela revelou, né, uma derrota numa batalha que estava acontecendo naquela hora e que viria a se confirmar depois só, né? E aí o comandante esse não teve dúvidas, né? Ele teve a prova, né? De que ela não estava mentindo, né? Que tinha alguma coisa ali e ele decide ajudá-la, né? Então ela envia uma carta, né? Obviamente à corte, ao rei Carlos VII, desejando ser recebida, né? Para que ela possa, então, claro, contar da sua história e aqui ela veio, né? Para que ela pudesse oferecer ali os seus préstimos para ajudar o rei e a própria França, né? Então, foi aí que claro, e nesse percurso aí, né, o povo já estava conhecendo Joana d'Arc, os burburinhos já estavam boca a boca, né, já estava circulando de forma bem célere, né, então Joana d'Arc já era conhecida, né, por muitas pessoas nesse sentido, então os dons dela, né, as questões premonitórias, a questão das vozes, né, de tudo que acontecia já andava circulando, as pessoas já ouviam falar sobre ela, né? Então a fama já estava em circulação, isso que eu quero dizer. Então isso é importante também de trazer. Aí o seguinte, ela consegue ser recebida pelo rei Carlos VII, isso também é algo fantástico, né, de ela conseguir, porque já vamos pensar assim, gente, olha a época, né, e uma menina, uma mulher, né, sair de sua casa naqueles tempos, né, 1420 e poucos. Olha isso, né? A coragem que ela teve para fazer isso, né? Para abandonar a casa dos pais e partir, né? Partir assim para justamente para essa missão, né? Que começa aí. E aí o rei decide recebê-la. Só que aí tem aquele truque do rei, né? Que ele faz. Ele recebe ela, não sei quem. Os filmes de Joana d'Arc são bem famosos também. Eu não sei quem daqui já assistiu, já teve alguma experiência assistindo alguns dos filmes, né? Então, já mostra essa cena, né? De agora, deixa eu só. Tá, consegui. Então, geralmente aparece bem essa cena do truque do rei, né? O truque que eu tô chamando aqui, truque do rei. Ai, apertei alguma coisa, gente. Eu não gosto de filtro, gente. Não sei o que eu apertei aqui. Tá? Então, assim, o truque do rei é aquele momento em que a Joana d'Arc chega até Chinon,
né, onde o rei residia junto com lá os nobres, os aliados, todos lá no castelo. Só que ele não recebe ela assim de pronto, né? Até por segurança, né? Obviamente. Então, devido aos boatos que já circulavam, né? Eles não sabiam quem era, na verdade, Joana d'Arc, né? Então, ela poderia ser alguma infiltrada, ela poderia ter más intenções, né? E outra que tinha essa questão também de que ela poderia prever, que ela poderia fazer adivinhações, né? Então, toda essa especulação em torno da mediunidade dela, né? Desses dons que ela tinha de poder ver e ouvir, né? Então o rei pensou assim, tô traduzindo aqui a meu modo, tá? Então, se ela é tão poderosa, se ela consegue ver, se ela está sendo apoiada pelos bons espíritos, ela vai saber quem eu sou. Então, o que ele faz? Ele pede a um nobre, né, a um outro nobre que troque de roupas, né, com ele e assuma o lugar de rei, né, no lugar dele, enquanto ele se esconde no meio da multidão. Então, a Joana d'Arc ela só entra depois que há essa encenação aí formada, né? E Joana d'Arc, então, entra, né, no palácio, né, reivindica que quer estar à presença do rei. Eles dizem quem é, né, eles fazem a anunciação de quem é o rei. Só que ela, obviamente, ela sente, ela sabe que não é o rei. E ela fala isso, né? Então, quando ela, enfim, descobre, né, quem é, porque ela olha, volta, né? Os filmes representam bem essa cena, né? Então ela olha, volta, e quando ela enxerga o legítimo rei, ela vai até ele e diz que ele é o rei e que ela veio falar com ele, que ela precisa falar com ele, e consegue, né? Então, com isso, ela já tem uma primeira vantagem, né, de ter descoberto realmente que aquilo que estava acontecendo estava sendo uma farsa, né? Então, a partir disso, ela consegue conversar com ele. Tem um momento tem a oportunidade de conversar a sós, se eu não me engano. Acho que isso de fato acontece, né? Aparece no filme, mas se eu não me engano, isso é verídico. Ela conversa com ele e na oportunidade, então, ela consegue falar, né, o que acontece com ela, né? Então ela explica que toda a história, né, a partir do momento em que ela começa a ouvir as vozes, a ver as imagens, ela conta toda a história e da missão dela, então, que é ajudar a coroar o rei, a coroá-lo, né, em Reims, e com isso salvar, né, libertar a França do poderio ali, do domínio dos ingleses. Então ele escuta tudo isso e além disso ela faz, claro, né, então ali tem um momento que obviamente o rei tá testando ela, né, obviamente, eu imagino, ele desconfia, então tem essa parte em que ela fala sobre ela, mas há a parte em que ela fala coisas sobre ele. Então, os espíritos ajudam ali, né, a ela na missão de convencê-lo. Por quê? Porque ela consegue abrir ali na interação entre eles segredos do próprio rei, né? Ela traz informações que ninguém mais sabia a respeito do rei senão ele mesmo, né? Então ela com isso consegue convencê-lo, né, de que ela não é uma farsa, né, de que ela estava falando a verdade, que ela estava ali para ajudar, né? Então notem, né, o quanto de ousadia, coragem dessa mulher, né, de chegar até um rei, né, ela que era uma pessoa simples, né, não sabia nem ler, ela de repente se vê num ambiente totalmente hostil a ela, né, e
né, diante, assim, precisando argumentar com doutores, com bispos, né, com toda com toda aquela elite francesa, né, que era outro mundo para ela, que vivia lá no interior da França, né. Alexandre, estamos aqui conversando sobre a Joana, é isso que a gente estamos abordando essa história. Né? Depois já disse aqui que vou deixar as referências do meu estudo aqui. Tá? Para mim é tudo verídico. Né? Aí é a minha posição. Eu acredito na história dela, é por isso que eu estou fazendo questão de trazer aqui para a gente aproveitar, né, o que há aí para a gente refletir sobre as nossas próprias vidas e o que se passa com a gente, porque a história dela traz muitas lições pra gente. Então, ela passou, claro, aí depois que o rei baixou a guarda, né, literalmente, né, viu que se sensibilizou com aquilo que estava acontecendo, com o que ela dizia, né? Obviamente ela passou por uma série de interrogatórios, né? De etapas ali com teólogos, dizem que ela participou ali, né? De diálogos ali de reuniões, né, encontros com 20 teólogos, e ela também foi submetida, né, os filmes mostram isso também, ela foi submetida àquele exame, né, para confirmação da pureza, né, porque segundo a igreja, né, emissários divinos, uma emissária divina só poderia ser reconhecida como tal se fosse virgem, né? Então, obviamente, houve ali a participação das matronas, né? Que fizeram o exame para comprovar, então, a virgindade, a pureza de Joana d'Arc. E, de fato, foi comprovado que ela era virgem, né? Então, depois de todos os trâmites, né, em termos dessas observações que eram importantes, desses quesitos, né, que ela deveria preencher para conquistar, né, de fato a confiança do rei. Depois de tudo isso, ele de fato, né, decide aceitar a ajuda, o auxílio de Joana d'Arc, né. Então, aí tem um fato curioso também que eu gostaria de comentar. Ele dá um estandarte, né, para ela, mas uma armadura, era esse o nome, eu estava esquecendo, a armadura, o estandarte, mas faltava a espada, né? E aí nessa palestra que eu escutei, que eu disse para vocês, aí resgata os trechos lá se eu não me engano, era de Leon Denis, do livro, né? Ali os espíritos falam, né, pra Joana, né, que lá não tinha espada, né? Então os espíritos comentam com ela que há muitos séculos atrás do altar de Santa Catarina havia uma espada, né, e que ela poderia utilizar essa espada justamente, né, que iria acompanhá-la, né, até o fim. E de fato havia, né? Então ela consegue, né, resgatar a espada. Claro que a espada estava em condições, já estava há muitos séculos ali guardada, né, atrás desse altar, obviamente não era utilizada, mas foi reconstituída e foi com essa espada que ela seguia, né? Então, nas batalhas, né, junto dessa espada. Mas é sempre enfatizado que ela preferia muito mais ela tinha muito mais apreço ao estandarte dela do que propriamente a espada, né? E aí a gente chega também num aspecto interessante que eu acho que é esse da Joana em guerra, né? Que é bem comentado sobre isso, né? Que a Joana ela não matava ninguém, né? Obviamente ela tinha uma espada, ela estava indo para a guerra porque ela sumiu, né? O exército inicialmente era uma pequena tropa, né, que o rei concede, né, para ela depois que
tem o aceite, que ela vai para essa primeira batalha, né? E aí ela... Deixa eu ver aqui, só um aspecto que eu ia trazer, se era agora aqui que eu ia falar. Isso, que ela não matava ninguém, ela não mandava matar ninguém também, né? E que o motivo de ela estar ali, de ela lutar, ela era pelo amor à França, pelo amor à pátria, né? Então há relatos de que ela inclusive ajudava, né, os feridos das tropas inimigas, né? Inclusive os ingleses e os borgonheses, né? Então isso é interessante, né, de a gente pensar. Então ela não estava ali para matar, ela não tomava a frente nesse sentido, né? Ela não usava da espada para morte, né? E eu me lembro que o filme retrata isso também, né? Porque no livro ali tem essa informação de que ela sempre ofertava a paz antes de atacar, né? Tem uma cena do filme, se eu não me engano, que de 99, que mostra justamente isso, né? Ela sempre manda uma carta antes, né, para as tropas para que elas recuem, né, por bem, né, para que não haja a guerra, para que não haja batalha, né, e todos possam sair bem ilesos e não precisem ir para esse confronto, né, fatal. Então ela realmente, o filme também me lembrei muito dessas cenas, né. Então, acho que isso é interessante. Além disso, há relatos de que ela também sempre fazia questão, né, de que houvesse uma rotina de orações entre os soldados. Gente, eu fico imaginando isso, assim, vocês não se pegam imaginando essas questões. Imagina naquela época uma mulher liderando um exército. É o da Joana d'Arc mesmo. Depois eu vou colocar, depois tem subtítulos, eu coloco. Tem vários filmes dela, gente. Tem vários. E eu até contei pro Gilmar que eu assisti agora recentemente um de 1928, que é na época do cinema mudo ainda. Diz que é uma das grandes obras do cinema mudo, das últimas grandes obras do cinema mudo, né? Nessa época. Então, quem quiser, depois eu boto, tá, gente? Eu tô formando uma listinha, assim, para quem se interessa pela história dela, como eu disse, com documentários, palestras, enfim, né, para quem se interessa para buscar. Então, imagina, eu fiquei pensando nesse contexto, né? Uma mulher liderando um exército, isso já é muito louco, né? É louco a gente pensar nisso se a gente pensar nos dias atuais. Imagina nessa época, em 1420 e poucos. Imagina isso. Vocês já pararam para pensar a coragem dessa mulher e o que ela mobilizava, não é? A presença dela, por ser uma presença feminina de uma mulher nesse espaço, já traz muitas questões, e ainda mais uma mulher que tinha um compromisso como o dela, de trazer esses princípios, né? Essas questões das virtudes do espírito, né? Imagina eu fico muito imaginando essa cena de guerra e ela trazendo esse discurso de paz, né? De dar oportunidade para que as pessoas refletissem, recuassem, né, diante dos propósitos de seguir com com aquele conflito, com aquela guerra, né, que levava tantas pessoas à morte desnecessariamente por conflito, né, por conflito territorial, por tão pouco, né, e isso de incutir esses princípios, né, de trazer a oração para um ambiente assim, hostil, de guerra, né, então é muito fantástico, muito fantástico. Eu não consigo nem ter a dimensão do quanto a presença dela foi realmente um momento de muita iluminação, né?
E isso é dito, né? Que Joana d'Arc era um espírito já muito evoluído, né? Tem toda uma questão aí, né, gente, assim, é, para quem já é espírita, espiritualista, é espírita ou espiritualista, já deve ter ouvido falar que Joana d'Arc é uma das encarnações de Judas. Então, se a gente vai ver a história dela, a gente vê que faz todo sentido, e numa próxima live a gente pode tratar mais dessas ligações, dessas reflexões, né? Mas só para mencionar aqui, né, que a gente pode conversar depois a respeito disso. Então, ela era já um ser que habitava, né, lugares mais evoluídos do que os seres que estavam ali naquele momento junto com ela, né? Então, por isso que ela trazia essas mensagens de amor, de bondade, a oração, de que ela não desejava o mal para as pessoas, né? Não matava, e ajudava, inclusive, os inimigos, né? Essa é uma das mensagens dela também no próprio final, né? No final da vida dela, desta encarnação dela, né? Conselho da Guerra dos 100 Anos, deixa eu ver, me diga uma guerra que não seja movida por algo egoísta. Sim, todas são, né? Ego, o poder, né? Totalmente desnecessário, né? Acabou sendo necessário porque ainda vibramos, né? Nessa energia, infelizmente, né? E é tão triste a gente ver, às vezes, né? Ainda hoje, né, quantos povos ainda vibrando nessa energia, e mesmo nós em algum nível, né, a gente ainda precisa lidar com essas reminiscências aí, né, desse, justamente, de egoísmo, de, de inferioridades aí que nos habitam, né, que a gente precisa lidar com isso. Deixa eu só... Tá tudo bem? Então tá, vamos seguir. Aí eu acho interessante, né, também colocar aqui a vitória, né, da Batalha de Orleans. Ela vence, né, e aí é interessante que, se eu não me engano, essa guerra ela já estava em circulação, assim, em processo há 6 meses, e com a condução ali da Joana d'Arc, né, com a liderança dela, com o apoio do rei, claro, né. Em 2 meses ela consegue reerguer a França e expulsar os ingleses, né, ali então da parte norte, né, tem a questão da entrada triunfal, e aí isso eu me lembro que na palestra eles colocam que fazem a referência com justamente a entrada triunfal de Jesus, né, em Jerusalém. Então é a partir desse momento que recebe aquela alcunha carinhosa de a Virgem de Orleans, né? Então eles saem todos vitoriosos, né, dessa guerra. E bom, aí o caminho está livre para que o rei Carlos VII seja coroado, né, como dita a tradição, em Reims. Então isso acontece de fato em 17 de julho de 1429. Joana d'Arc está presente, ela presencia com muita emoção a coroação do rei. Imagina o que é o sentimento, né, para ela e para os franceses, né? Ela consegue reabilitar toda a coragem, o ânimo do povo francês, né? Então eles saem vitoriosos nesse sentido, né? Então é um momento imagino, de extrema alegria e realização, né? Nesse momento. Então ela recebe um título de nobre, né? E só que, né, gente? Aí o que acontece? Aí que começa o buraco começa, né, a ficar cada vez maior, a partir daí, né? Porque o rei e a elite francesa começam a ficar temerosos, justamente, né? Porque imagina, ela era essa figura mítica, né? Vamos dizer, por
esses dons, né, premonitórios, pela mediunidade dela. Então ela se tornou, com o passar do tempo, uma figura muito amada pelos franceses, né? Não só, acredito que não só pelos franceses, né? Então ela já era extremamente conhecida, né? Os dons, as virtudes dela, tinha gente que já adorava ela, né? Nesse sentido. Então ela é uma figura extremamente poderosa, né? E agora recebia o título de nobre, e o rei e a elite ficaram justamente temerosos por isso, né? Pelo que ela representava, né? Então, com medo de que ela quisesse tomar o trono, né? Esse era o grande medo do rei, né? Que olha isso, né, gente? Então começaram, obviamente, as fofocas, as intrigas em torno da figura dela. E devido a isso é que as perseguições a Joana d'Arc começam a acontecer. Alessandra, assim, o egoísmo é quase sempre muito mal trabalhado em alguns contextos, total. E aí, então, é que vem esse momento da traição, né? Aí é que a traição propriamente dita, né, do rei Carlos e dos aliados, né, a Joana d'Arc, começam aí, porque com medo justamente do que ela poderia querer reclamar, né, na cabeça deles, né, ela poderia querer mais poder e com medo justamente do quanto ela era amada pelo povo, né? Então isso fortalecia as inseguranças justamente do rei e da elite francesa, né? Que já amavam tanto aquela mulher. Então eles, né? Claro, eles poderiam matá-la, né? Ali. Mas se eles matassem ela, né? Após as perseguições ali, dessem um jeito para matar ela, isso poderia dar mais força ainda, né? Porque aí todos ganhariam uma heroína, né? Se ela morresse naquele momento, ela morria como heroína, e aí poderia haver uma série de uma adoração muito grande e acontecer até de o povo se rebelar, né, contra o próprio trono, a corte, enfim. Poderia isso ganharia proporções estratosféricas, assim, negativas para a corte, para a elite, né, que dominava ali. Então eles preferiam que ela fosse presa, né, e queimada como bruxa. Aí sim, né, porque aí eles poderiam denegrir essa imagem, né? Eles poderiam inverter esse jogo, né? Então é o que eles decidem fazer. Aí começam as tramas, né? As perseguições para que ela fosse denunciada, como de fato foi, né? Ela foi denunciada à igreja para ser acusada e foi acusada como bruxa, né? Como herege, dentre tantas outras acusações nesse âmbito. Então, depois disso, nesse momento que ela é denunciada e que as perseguições começam, antes um pouco, né? Claro, disso se configurar na prisão em si. Obviamente, depois da batalha vencida de Orleans, tinham outras batalhas depois. E batalhas que ela também foi perdendo porque o rei começa a ignorar os pedidos justamente de reforços, de mantimentos, né? Então, tudo que ela vai precisando e que ela alega precisar para que tivesse condições, né, de manter manter as vitórias, né, não são dadas, né, sob liderança dela, né. Então o rei começa justamente a fazer vista grossa e não atender. Ele já teve o que ele queria, né, gente, cá entre nós. Ele já conseguiu o que ele queria, ele já tinha sido coroado o rei, ele não precisava mais dela, né, nesse sentido. Então ele abandona, então ele deixa,
né? Deixa totalmente ela entregue, né? Literalmente entregue, né? Então, essa é a primeira traição, grande traição, né, que vai ocorrer. E aí tem até um trechinho que eu acho interessante também, que numa frase da própria Joana d'Arc, né, no livro ali do Leon Denis, se eu não me engano é nele que tá, que ela diz, né, que ela não teme nada senão a traição, né, e aí tem justamente o link com a encarnação dela como Judas, né, a questão da culpa, de a gente poder olhar para a vida passada para entender também esta encarnação como Joana, né? Eu acho interessante isso, né? Então, ela ali estava sendo traída, né? Nesse sentido. E quando... Aí, deixa eu só me situar aqui na história. Acho interessante também trazer que a Joana, ela já estava em comunicação constante com os espíritos, né? E os espíritos ali, as vozes, né, que ela ouvia, já diziam para ela que ela não ia durar muito tempo, que ela tinha mais aproximadamente 1 ano. E diz que ela falava isso pro rei, né? Ela avisou, ela chegou a avisar que aproveitar, que ele, né, aproveitasse eles, né, a França, enfim, aproveitasse bem a presença dela, porque ela não duraria mais muito tempo. E o que eu acho mais interessante ainda, e aí se eu não me engano tá no livro da Hermance Dufault, né, psicografado por ela, que ela Joana chega a pedir para o rei Carlos VII, né, voltar para a terra natal dela, porque a missão já estava cumprida, ela já tinha coroado, né, já tinha ajudado a coroar o rei, a França já estava liberta, então ela pede para retornar e esse pedido é negado, olha só, né, gente. Então esse pedido é negado justamente porque o rei alega que ela é uma figura extremamente importante para os homens, para os soldados, e que se não tivesse a presença dela, né, o povo ia ficar desacreditado, não estaria mais estimulado para as batalhas, né, para se fazerem presentes, né, e lutarem pela França cada vez mais. Então ele nega esse pedido dela, né. E aí, claro, é aí que acontece toda a questão da traição de que eu falei, a perseguição, até de fato haver a prisão dela, né. E aí aqui, a prisão dela, deixa eu ver a data certinha, a prisão dela, né, a captura dela em Compiègne é em 23 de maio de 1430. Então ela é presa pelos borgonheses, entregue aos ingleses e é vendida por 10 mil liras, né? Então, aquele link com Judas lá, com as moedas, né? Com as 30 moedas de ouro, né? Então tem essa venda, né? Vendem ela, né? Entregam ela. Os próprios franceses, aliados aos ingleses, entregam ela à corte inglesa, né? E aí ela é presa justamente em Rouen, né? Ela é presa em Rouen, espera lá pelo julgamento, né? E eu acho aqui curioso também comentar que não só eu acho que é válido para a gente pensar não só no período da prisão dela em Rouen, né, enquanto ela esteve ali sob o domínio ali dos ingleses, né, os maus tratos, as torturas, né, e entregue à Inquisição ali, né, na sequência, os inquisidores, né, nas próprias batalhas, né, dizem que quando ela se feria, o corpo dela se reconstituía rapidamente, né, então, inclusive há, né, os relatos de que o coração dela saiu intacto, né, da fogueira, né, então tem uma série de questões aí que a gente pode abordar depois,
Mas aqui em vida, né, eu acho interessante isso, né, que o corpo físico dela se recompunha rapidamente, né? Então, e diz que com pouco alimento também ela conseguia sobreviver, né? Assim, um dia ela conseguia se manter em pé, atuante, sem dificuldade, né? Não sei se sem dificuldade, mas que ela se recompunha muito rapidamente. E isso, claro, vem, né, essa fonte aí, a gente pode fazer essa relação justamente com os bons espíritos que estavam ali cuidando naturalmente desse corpo dela, né? Então ela tinha uma recuperação assim, fora de proporção, né? Que fugia da média das outras pessoas, né? Então isso também é algo que a gente pode pontuar aqui. Além disso, então, tá, ela passa por essa série de torturas, aí quando eu espero poder fazer uma live, né, eu quero trazer aqui depois alguém que possa falar comigo do ponto de vista histórico e trazer esses dados, né? Como eu disse, né, a gente não é a minha área. Obviamente eu tenho um conhecimento por pesquisar, mas eu quero trazer alguém que possa trazer esses detalhes da Guerra dos 100 Anos, de falar sobre a Inquisição, esse período que vai ser bem rico, né? Então, mas ela passa aqui, como o nosso objetivo é essa síntese, né? Ela passa então por esse processo todo da Inquisição, né, sofrendo altas torturas mentais, psicológicas, emocionais de toda sorte, né, e ela segue sustentando, né, as vozes, as crenças, né, então os jogadores ali, né, eles tentam a todo custo, né, comprovar que ela é uma farsa, né, então eles ludibriam, eles forjam, eles distorcem as respostas que ela dá, então nos livros lá consta, né, que são 12, se eu não me engano, são 12 artigos de acusação, né, em que todos eles, e aí, claro, quem puder ler os livros é muito interessante porque há as respostas, né, as perguntas e as respostas que compõem o julgamento detalhadamente, né, da Hermance Dufour, principalmente, né, se eu não me engano, com muitos detalhes, né, quem se interessar é ótimo. Então, aqui aí tem uma frase interessante, né, que ela ouvia das vozes justamente, né, serás libertada com grande vitória, né, quando ela conversava ali com as vozes, com os espíritos, né, devido a todo aquele sofrimento que ela estava passando. Imagina a confusão na mente dessa mulher, né, desse ser, né, mas a todo tempo, pelo que eu sinto, ela se reportava justamente a esses seres que caminhavam com ela e a orientavam e a orientava, né? Confiava, né, neles, no que eles tinham para trazer, para dizer, né? Então ela foi ela foi acusada, só para trazer algumas das acusações, né, de blasfemadora, idólatra, invocadora de demônios, né? Então teve uma trama, o filme também, os filmes acabam mostrando isso também, né? Porque eles nesses diálogos, né, em que eles tentam arrancar a confissão dela de culpa e de arrependimento, né, eles chegam a convencê-la a assinar, né, o papel lá, o documento em que ela atestaria, né, que ela nega as vozes, né, e aí é tudo que a igreja quer, né, justamente para alegando, né, que assim ela salvaria o corpo dela e a alma dela, né, e ela tão devota a Deus, à igreja, né, com medo, extremo medo do fogo, de queimar na fogueira, imagina isso, né, gente? Então ela acaba assinando o papel, mas ela é analfabeta, ela praticamente
eles assinaram por ela, né? Então ela imagina o cansaço mental, físico, e isso, o medo de morrer daquela forma trágica, né? Então ela acaba assinando o documento, só que depois ela, quando ela percebe, né, o que ela fez, assim, os últimos filmes demonstram muito bem essa cena do conflito mental que ela tá passando, né? Eu acho fantástico. Depois deixo nas referências o filme. Acho que foi o que o Gilmar falou, de 99. E aí, gente, assim, imagina, né, esse conflito todo, ela passando por tudo isso. Qualquer pessoa, né, diante de uma circunstância de alta tortura, né, vai falar, né, poderia falar, compreensível, né, só que ela se dá conta justamente do que ela faz e ela não concorda com isso, ela volta atrás, né, ela pede para chamar, né, novamente os julgadores lá, os inquisidores, e ela diz que aquilo que ela disse não era verdade e que ela tinha dito aquilo por medo da fogueira e que ela não duvidava das vozes dela de forma alguma, né, e que ela continuava se dizendo enviada por Deus, né. Então ela reafirma novamente tudo aquilo que sempre falou, né, até então. E aí tem um trechinho que eu coloquei aqui. Tem um trechinho que eu trouxe da própria voz dela, né? E isso é 14 meses de tortura mental, gente. 14 meses durou esse processo aí forte da Inquisição em cima dela. E ela perdoa todos, né? E isso fica bem claro também no testemunho dela, né? No que ela vai trazer. Eu trouxe um trechinho aqui, tá? De algo que ela falou, né? Do que ela declarou quando ela reafirma, né? Quem ela é e as vozes, a missão dela, né? Ela diz assim, ó: sim, minhas vozes vinham do alto, não me enganaram, minhas revelações eram de Deus, tudo o que fiz foi por ordem de Deus, né? E diz que o último suspiro dela, a última palavra que foi pronunciada da boca dela foi justamente Jesus, né? Então, e aí, claro, se consuma, né, a queima dela, do corpo físico dela na fogueira, no dia de hoje, né, há 590 anos atrás, então, em 30 de maio de 1431, né, então eu vou ficar por aqui, gente, hoje, só vou reforçar aqui né, algumas informações, né, de que na segunda metade do século XV, né, a partir daí o processo de Joana vinha sendo revisitado já, né, e que ela foi inocentada pelo Papa Calixto III, né, em 1456, né, especificamente. A igreja anula o julgamento, né, de Joana. Em 18 de abril de 1909, ela é beatificada. Em 16 de maio de 1920, ela é canonizada, então ela é considerada santa pela Igreja Católica, olha isso, né? E só em 1920, olha isso, muitas coisas para a gente refletir aí, né? E pelo Papa Bento XV, né? E a partir ali de 1922, ela é considerada, né, a padroeira da França, né? Então é isso, gente. Eu espero a cena marcante. Sim, hoje, então, a proposta era esse momento de compartilhamento, de estudo, de algumas informações, muito longe de abarcar a história de Joana d'Arc, de tudo que ela foi, mas muito como essa vontade de homenageá-la, né, pela ligação que eu sinto que tenho com essa história, com a memória, de uma memória afetiva, talvez de outros tempos, eu queria dividir com vocês.
Queria muito que quem não conhece viesse a conhecer e que ela pudesse circular por aqui, o nome dela pudesse ser lembrado aqui por mim, pelo canal, e que a gente construísse momentos assim prazerosos, leves aqui juntos, né? E como eu disse, a partir de agora a gente pode pensar em reflexões, né, posteriores depois desse resumo, desse primeiro resumo, vamos dizer assim, né? Para que a gente explore, né, com mais profundidade outros aspectos, né, da vida dela, da história dela, né? Então posso propor outros diálogos se vocês se interessarem, deixem sugestões, né, dos aspectos que vocês gostariam que eu trouxesse, perguntas, comentários, sugestões de pessoas com quem eu possa conversar, se vocês, né, tiverem alguém que vocês acharem, seria legal ouvir essa pessoa, né, um papo com a Mari, então podem me indicar que a gente vai atrás, vai ser um prazer. E eu espero que vocês tenham gostado, né? E eu vou ser bem sincera, o Gilmar que me acompanha, eu estava bem insegura de falar sobre a Joana d'Arc nesse sentido, né? Justamente porque eu não sou historiadora, eu não sou antropóloga, eu não vou falar desse lugar, tem tanto vídeo, tanto... Mas muitas vezes, né, o Roger, o Gilmar me ajudaram bastante, dizendo assim, nem tudo é isso, né, Mari? E eu, obviamente, eu sei que não é, mas é aquela cobrança que a gente fica, né? Eu tenho essa preocupação de trazer, né, os assuntos, de estudar, de ver com cuidado, né, as coisas para trazer para cá. Então sempre, né, aí talvez a gente já falou na série da astrologia, né, eu tenho muito Capricórnio, talvez eu acho que é esse racional, né, que sempre parece que tá faltando alguma coisa para que a gente possa falar. Mas, assim, eu quero agradecer muito assim, o incentivo do Gilmar e do Roger e também uma vozinha que eu escutei, né, enquanto eu estava me conectando, assim, para entrar, para ver se eu ia fazer mesmo essa fala, né, sozinha e trazer essas informações, né. E aí eu ouvi, assim, uma vozinha que me disse algo do tipo: tu tá seguindo, tu tá seguindo o exemplo da Joana. A Joana não dominava a guerra. Não é? E ela não foi? Ela foi, ela confiou, né? Então, ai gente, até me emociono. E aí eu senti isso, né? Como se eles tivessem, né, aqui os amigos que me rodeiam estivessem me estimulando também para estar aqui e trazer um pouquinho da Joana e dessa história que é tão bonita, que é tão tocante, que mobiliza tanto na gente, né? Então é isso. Eu me sinto extremamente honrada por compartilhar o que eu trouxe. Eu espero que vocês também tenham curtido, né? Se ficou uma pontinha de curiosidade, né? Se alguém que aqui não conhecia e conheceu um pouquinho mais, nossa, missão cumprida, né? Eu já me sinto super feliz, tá, gente? Eu sigo assim a total disposição para a gente continuar conversando. Quero trazer Joana outras vezes para cá, com outros aspectos, com outras reflexões, tanto trazendo dados históricos para a gente conhecer mais sobre ela, quanto esse link com a visão espiritualista e também da própria doutrina espírita, né? Trazendo, quem sabe, até os entrelaces com essas leituras destes livros que eu já indiquei, ou outras leituras, né, com outros saberes que já circulam por aí, para que a gente possa criar novas juntos, tá bom? Muito, muito obrigada quem veio, quem ficou por aqui. Deixa eu ver os comentários para a gente se despedir.
Gilmar, muito obrigada, Mari, pela live, pela exposição dessa história, parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, meu amigo, por me estimular a estar aqui e falar também. Muito obrigada. Herta, gratidão pelo ensinamento, muito rico e importante para todos. Muito obrigada, Herta, por vir. É verdade, foi conhecimento maravilhoso, amei. Mari, que bom, Tati. Clarice, minha mãe tá aqui também, que bom, foi muito maravilhoso te ouvir, parabéns por nos trazer esse tema tão lindo, muito obrigada por ouvir a gente, né? Ai, que lindo, gente. Isso aí, esse amor, essa forma genuína de falar que aumenta o valor do conhecimento adquirido. Obrigada, Gilmar. Foi lindo, obrigada, Alessandra, muito especial. Herta, ai que mensagens maravilhosas. Rita tá chegando agora, mas vou deixar tudo salvo aqui. Gente, muito obrigada, seguimos juntos e juntas. Qualquer coisa é só me chamar e espero que estejamos unidos e unidas aqui para o próximo bate-papo, no próximo final de semana. Beijo grande, tchau, tchau.